mas a gente só sabe mensurar o que está acontecendo lá mesmo, presencialmente, quando a gente passa por uma rua onde ainda tem acesso e a gente olha para o lado, pessoas andando de barco, de jet ski, resgatando as pessoas, tirando as coisas da casa. Olá, meus amigos ligadinhos às redes sociais do Jornal do Médio Vale. Nossa entrevista hoje é com a Jéssica Lenzi. Jéssica é uma timboense que mora em Porto Alegre. Olha, ela foi no início deste ano, janeiro deste ano, de 2024, e um dia depois, um dia antes que ela chegou, junto com a pastora Miriam Hatz, também muito conhecida aqui de Timbó, já se depararam com um evento climático que atingiu, né, a cidade de Porto Alegre, onde grandes árvores foram arrancadas, um vendaval. 5 meses depois, elas estão vivendo o maior evento climático que o estado gaúcho já vivenciou. Uma grande tragédia, Porto Alegre debaixo d'água, centenas e milhares de famílias desalojadas, desabrigadas, que perderam absolutamente tudo. E a gente vai conversar com a Jéssica, que não é só uma voluntária, mas é uma moradora e que precisou sair um pouquinho de Porto Alegre porque o emocional, o psicológico já não estava mais dando conta. Tamanha dificuldade que ela vivencia diariamente. Jéssica, muito bom dia, muito obrigada por aceitar dessa entrevista e contar literalmente o que aconteceu, o que está acontecendo, qual que é a perspectiva de quem mora na cidade de Porto Alegre. Bom dia. Bom dia, Lara. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da nossa experiência que está sendo vivenciada por lá, né? A gente olha por rede social, fotos e vídeos, a gente já se impacta, né? A gente já se incomoda muito com a situação, mas a gente só sabe mensurar o que está acontecendo lá mesmo, presencialmente, quando a gente passa por uma rua onde ainda tem acesso e a gente olha para o lado, pessoas andando de barco, de jet ski, resgatando as pessoas, tirando as coisas da casa. Então, tá bem complicada a situação. Jéssica, quando vocês foram, você e a pastora Miriam foram para Porto Alegre, foi um dia depois que aconteceu? Foi um dia antes, e quando a gente chegou no outro dia, a gente já viu tudo devastado. Que tinha dado um vendaval, né, ventos fortes, derrubaram, árvores foram arrancadas, foi bem complicado também o cenário. Sim, foi complicado e ainda nós temos bastante prejuízo devido a esse temporal, né, então agora eles estão começando a fazer limpas em algumas áreas, ainda tem bastante lugares com tudo derrubado, né, que foi prejudicado, então ainda a gente está tendo algumas... Sem conseguir literalmente arrumar tudo, vocês já sofreram um outro evento climático, e o que mais se pergunta é se os munícipes, né, os moradores de Porto Alegre, se eles foram avisados, se vocês tinham noção de que tinha precipitação de um volume tão alto de chuva. Então, a gente acompanha a rede social, a gente assiste noticiários de jornal também, mas em nenhum momento assim se deu uma perspectiva tão grande dessa situação. Simplesmente começou a chover e tudo começou a acontecer de forma muito rápida e agravante. Como é que foi? Começou a chover de noite, vocês acordaram, a cidade já estava realmente com alguns bairros com água? O que dá para falar? Estava começando a chuva fraca, e à noite tudo começou muito forte. O meu bairro aí, ele é um bairro um pouquinho mais alto, mas tem ruas que foram afetadas, né, um pouquinho para baixo. E no nosso apartamento, a gente fica entre duas lombas, né, e com enxurrada acaba subindo um pouquinho, né, uma lâmina de água na estrada. Isso a gente já tinha presenciado desde quando a gente chegou. Chuva forte, dá uma levantada de água, mas já baixava. E naquela madrugada chegou a subir quase 1 metro na nossa rua. E aí desceu porque tinha onde escoar a água. Mas foi do nada. Assim, muita chuva, muito rápido, e a chuva foi muito persistente.
Esse foi o agravante, né? A gente não teve uma sessão de chuva, assim, que dava uma diminuída, começava. Era chuva 24 horas por dia, por muitos dias. Então, isso acho que agravou mais a situação. Pois é, cenário de Porto Alegre a gente vê nas redes sociais, por imagens, telejornais, realmente, o que se vê na TV, que se vê na rede social, é o que vocês, moradores, veem diariamente? Sim, é o que a gente está vivenciando. É uma preocupação, porque as coisas não estão se acalmando, digamos assim. A gente vê que o nível baixa, só que dá uma chuva fraca, as coisas já começam a subir tudo de novo, porque não tem mais para onde escoar essa água. Tá tudo muito sobrecarregado, a terra está sobrecarregada. A gente tem medo de trovoadas, tremores, né? Porque lá é muito forte. Né? Nesses dias de início aí de tudo isso, veio acompanhado com trovoadas, então essa era a maior preocupação, né, das pessoas que estão em áreas de risco, né? Quando você sai na rua, Jéssica, o que você encontra? Ainda tem ruas, como você falou, extremamente alagadas, casas cobertas pela água, é isso? Isso. Aí no meu bairro, como eu já falei, não foi tão afetado, né? A gente subiu água em algumas ruas, mas não acabaram invadindo as casas dos moradores. Mas a 2 quilômetros da minha casa, que é o bairro Sarandi, ainda está bem tomado pelas águas, né? Então, na terça-feira, quando se abriu o corredor humanitário, onde eu consegui passar, eu fui até lá, conversar com a brigada militar para ver a possibilidade de estar passando carros leves, né, se realmente ia ser autorizado ou não, e eu me deparei ainda com muita água na pista, né, então é bem chocante, a gente chega a ficar ruim psicologicamente, né, a gente passa mal, a gente tem até sintomas físicos de ver tudo aquilo lá. É uma sensação bem impactante, bem provocativa também, porque a gente se sente de mãos atadas, assim, de a gente não poder tirar aquela água com a mão e depender de bombas ainda que estão sendo utilizadas, às vezes, para um outro local e não naqueles locais que às vezes seria de mais necessidade, né? Jéssica, a gente te acompanha na rede social e no teu Instagram a gente viu uma mobilização muito grande por parte do local onde você trabalha, né, da comunidade luterana, também de ajudar os abrigos. Como é que foi? Conta um pouquinho. Então, quando tudo isso começou, né, no final de semana, a Defesa Civil abriu um link para a gente estar se inscrevendo como voluntário e eu logo me candidatei. Né? Então, e o link logo se espirrou, assim, porque já tinha 15 mil voluntários inscritos, né? Então, não tinha necessidade de mais. Então, eles tiraram até o link do ar. Mas a nossa escola começou a se mobilizar, tanto com a questão de doações, que vinha, né, das famílias da escola, de famílias aí da redondeza do bairro, e a gente teve uma demanda de alimentação também, com marmitas e lanches. Então, como que aconteceu? Uma outra escola particular, próximo da nossa, ela começou a servir de alojamento na sexta-feira, né? Porque começou na quinta-feira. E aí, na sexta-feira, a escola já cedeu o espaço para alojamento. E essas pessoas precisavam de comida, né? Porque tinham perdido tudo, do nada, né? Chegavam lá, as pessoas chegavam de carro, de algum jeito eles levavam essas pessoas, elas vinham todas molhadas, elas vinham com uma bolsinha, talvez de documento na mão, e era isso. Então a gente tinha que achar 200 colchões do nada, tipo 8, 9 horas da noite, a gente tinha que ir atrás de donativos, de colchão, de roupa de cama, de cobertor, porque não veio só a chuva, veio o frio, né, acompanhado também. Então era uma mobilização, e eu acho, por mais que é uma situação muito trágica, é lindo de ver as pessoas ajudando, porque as pessoas se mobilizaram demais. A gente tirava, quando eles abriram esse alojamento e a gente descobriu que precisava de roupa de cama e tudo mais, a gente não olhava o que a gente ia usar ou não. A gente simplesmente pegava o que tinha no roupeiro, colocava numa sacola e levava para esses lugares. Né? Então, foi de coração, a gente se sente bem com essa ação, né? Então,
essas pessoas chegavam nesse alojamento e precisavam também de alimentação. Então, a nossa escola tem uma estrutura física, né, adequada para esse preparo, e a gente começou a preparar marmita. A gente colocou no grupo quem pode vir ajudar, quem tem um pouquinho de noção da quantidade, porque tinha dias que saía quase 1.000 marmitas. Eu ia fazer essa pergunta, mais ou menos quantas? De 400, daí no outro dia era 800 marmitas, porque a gente sempre tem que contar que tinha almoço e janta, e a gente sempre queria dar o melhor para essas pessoas, né? A gente queria dar o mínimo de conforto, a gente tinha que dar para elas. Então, o nosso cardápio do almoço era diferenciado da marmita da janta, no outro dia não era o mesmo alimento, né? Então, a gente até brinca, no primeiro dia que a gente não sabia a quantidade, não sabia de nada, a gente fez uma massa com calabresa, que era uma coisa fácil, todo mundo sabia fazer, mas depois, no final, a gente estava assando galeto para as pessoas, né? Então, a gente foi diferenciando justamente para dar esse conforto para essas pessoas, né? Chegasse aí nesse alojamento ou em algum alojamento? Sim, eu aí na escola ajudei em todos os setores, né? Então a gente chegava lá cedo, o que tinha para fazer a gente fazia, tinha que sair na rua entregar doações, porque assim, ó, Lara, tava vindo muitas pessoas resgatadas. E aí eles estavam abrindo abrigos assim, do nada eles publicavam, abriu abrigo, alojamento em tal igreja, em tal lugar, em tal espaço. Então a gente corria, via a necessidade daquelas pessoas de momento, colocava tudo no carro e saía para distribuir. Então, o meu carro, assim, eu até brinco, eu me enfiei em tantos lugares de Porto Alegre que eu nem imaginava que existia, né? Mas eu fui, por mais que eu tinha medo, sempre tive muito receio de dirigir em Porto Alegre, né? As estradas lá são um pouquinho complicadas, o trânsito, mas na hora eu não pensava, né? Eu só ia, eu colocava as coisas no carro, alguém vem comigo, que sabe o caminho, coloca no Waze, e a gente se mandava, a gente ia pra lá. E nos abrigos, qual que era o cenário que vocês viam? As pessoas acho que não estavam nem acreditando, assim como nós. Elas simplesmente chegavam e estavam lá e era isso. Porque não é de se acreditar, realmente. Então, tinha abrigos que eu chegava, as pessoas estavam já fazendo amizade com outras, né? Ou já estavam em famílias. Em outros lugares que eu chegava, né? Como eu já te falei antes, uma situação de uma senhora que aparentava ter quase 90 anos, sentadinha num colchão, olhando para a parede, desolada, porque ela estava lá com a roupa de outra pessoa, no colchão de outra pessoa, né? Mas, graças a Deus, essas pessoas estão bem assistidas com a questão de profissionais da área da saúde, né? E também dos voluntariados que acabam indo conversar com essas pessoas para ocupar um pouquinho, porque não tem muito o que fazer, sabe? Então, nesse momento, a gente pensa assim, às vezes uma coisa que a gente acha que não é tão útil, para eles é uma revista de fazer um caça-palavra que a gente comprava e levava, um jogo de baralho, para elas se ocuparem também. Porque imagina, né, tá num lugar que tu nunca pisou, nunca, né, dormiu e não ter o que fazer. Então é bom se ocupar um pouquinho com isso. A questão da segurança, como é que tá? Porque fala-se muito, né, a respeito de furtos, de arrombamentos. Como é que tá quem mora lá? Como é que tá essa situação? Olha, teve que ter uma mobilização da Brigada Militar bem grande em relação a isso. Eu acho que as pessoas estão muito vulneráveis, né? Então, diante de tudo que aconteceu, as pessoas que estão lá estão desesperadas, com medo de não conseguir as coisas, então elas acabam tentando de outras maneiras, né? Então, tem pessoas que realmente não saíram de casa por esse medo de serem roubadas, né? E o que eles faziam? Eles faziam revezamento, às vezes, entre os vizinhos. Um ia lá e não dormia, ficava a noite toda acordada, vigiando as outras casas, enquanto o outro descansava. Faziam turnos, né? Então, foi entre moradores, né? Eu acho que aí a frase que mais se encaixa é o povo pelo povo, né? Porque foi o povo mesmo que foi lá, teve sim muito auxílio da questão do Estado, né? Mas eu acho que quem mais colocou a mão na massa mesmo foi o povo, sabe? De estar fazendo tudo, de fazer extremamente tudo. Jéssica, já se passaram, né, algumas semanas de tudo que aconteceu. A gente viu uma mobilização muito grande, né, da mídia, de voluntários, de pessoas famosas, não famosos.
mas é um estado inteiro, né? Não é só um bairro, só uma cidade, é praticamente quase que todo um estado afetado. Como é que está agora essa mobilização depois que deu uma baixada na poeira? Então, a gente vê a queda de voluntários e também de doações, né? Até a gente fala assim, a gente olha para um galpão, às vezes que tá com as coisas, né, que receberam doação, e a gente acha que é muito, mas a gente tem que lembrar que são mais de 700 mil pessoas que perderam as coisas. E eles vão precisar por muito tempo. Então, não foi só naquela primeira semana que eles precisavam de uma coberta, de uma roupa, de um alimento. Essas pessoas vão precisar de um auxílio por muito tempo. Talvez 1, 2 anos ainda elas vão precisar, porque até se reerguer, né? Então, a gente percebeu a queda bem significativa de voluntários, né? Como eu disse aí no início, a Defesa Civil fechou o site aí de inscrição de voluntários porque já tinha atingido 15 mil voluntários. Só que agora a gente está procurando, a gente chega às vezes num lugar que, né, eu estou ajudando no Sambódromo, né, onde tem um espaço bem considerado, grande, que está recebendo doações, está usando como depósito, e aí o pessoal do Exército, eles vêm, né, e buscam as coisas e levam para essas pessoas que estão precisando, através do aplicativo da prefeitura. Eles têm um aplicativo, criaram, então as pessoas se cadastram, elas solicitam o que elas estão precisando de momento, então o Exército, ele chega lá, no local que está servindo como... Um local para armazenar, né, todas as doações. E eles verificam que a família solicitou pelo aplicativo, eles pegam, colocam no carro, no caminhão e tudo mais e levam para essas pessoas, para elas não precisarem se deslocar, né? E isso é uma coisa também importante de falar da questão de deslocamento, porque no início as pessoas entraram em desespero. O mercado, na sexta-feira, né, de quando tudo começou e essa chuva, virou uma loucura, porque as pessoas queriam fazer estoque, as pessoas estavam preocupadas que não ia chegar os caminhões, né, não ia chegar a alimentação até os mercados, então virou uma loucura. Não tinha mais água, pela falta de água que teve, né, então não tinha mais água no mercado, as pessoas estavam comprando refrigerante para tomar, elas estavam comprando água com gás, elas estavam comprando de tudo, líquida, né, para beber, porque era o que tinha no mercado. Então isso foi bem preocupante. Mas logo essa situação ela foi controlada, né, dos mercados, assim que a água baixou. Claro, teve, né, esse problema, mas a parte de abastecimento ali de alimento... Não, foi logo restabelecida, assim. Foi realmente no início que deu uma desvaziada na prateleira porque o pessoal entrou em desespero. Né? Então até esses caminhões para reabastecer tiveram acesso, conseguiram ainda chegar, né? Mas a questão mesmo também de combustível, né, teve bastante falta de combustível, tinha postos que já estavam encerrando, né, o atendimento antes do tempo, porque não tinha mais, né. Olha só como afetou, né, afeta a parte da economia, né, os utensílios de casa, combustível, né? Porque todo mundo tem essa preocupação. Então, aquele enche o tanque, mesmo que não vai sair, enche o tanque, pega mais um galão para deixar, né? Infelizmente, a gente vê essa situação. Agora, Jéssica, para a gente encaminhar para o nosso encerramento, um ponto que me chamou muito a atenção foi sobre o psicológico. Eu comecei falando, né, sobre essa parte, porque você falou que voltou para Timbó, voltou assim, né? Vai ficar uma semana, né? Tá de visita. Porque o lado psicológico, ele tá abalado. Conta um pouquinho. Então, eu sou uma pessoa muito sensível, né, a tudo que eu vejo, a tudo que eu faço, eu sinto demais. E a gente vivenciou cenas, assim, muito devastadoras, né, de ver aquilo como muito injusto. Por que essas pessoas estão passando por isso, né? Então, era uma sensação, assim, devastadora, assim, de a gente não conseguir estar fazendo mais do que a gente já podia, né? E eu até comentei, ontem eu fui visitar a escola que eu trabalhei ano passado, eu conversei com uma professora e eu falei, eu me senti tão egoísta saindo de lá, de terça para quarta, de madrugada, eu me senti tão egoísta por não estar lá e podendo ser voluntária nesse final de semana novamente. Mas depois que eu cheguei aqui, eu vi minha família, abracei elas,
eu disse, não, eu realmente precisava desse combustível para eu voltar mais forte e continuar. Porque são cenas, assim, que a gente presenciou de crianças, né, totalmente desabrigadas, sem um brinquedo, pé descalço, né, chegando nos abrigos, e isso impacta demais, isso comove a gente, eu acho que não tem como não sentir, né, e eu sempre falo, de tudo que eu já vivenciei lá, parece que eu sempre estou no momento certo, na hora certa, com o produto certo, às vezes dentro do carro ou entregando, né, eu vou dar um breve relato de uma situação que me comoveu demais, e que eu cheguei na escola chorando e dizendo, eu não vou mais para os abrigos entregar coisa. Me deixa trabalhar aqui dentro para esfriar um pouquinho a cabeça, porque impacta demais a gente, né? A gente lá na escola, a gente tentava dar o melhor conforto possível através das comidas, através da roupa, né? A gente separava tudo por tamanho, feminino, masculino, infantil. A gente tentava separar o máximo possível para entregar para essas pessoas de forma super corretas, né? E aí os lanches das crianças, a gente sempre colocava um agrado, ou um pirulito, né? Ou um adesivo para elas, né? Só para ficar mais colorido. E num dia que eu fui entregar um lanche para umas bisnaguinhas com doce de leite, eu falei, vamos colocar um adesivo de pandinha que a gente comprou, né, que ainda tinha sobrado, e a gente colocou junto com a etiqueta de data, né, de horário de produção, que isso também era bem importante, e eu fui levar até na escola para essas crianças, e quando eu cheguei lá, eu pedi, as crianças, né, eu trouxe um lanchinho para elas, onde que elas estão? Estão lá comemorando o aniversário de outra criança, né, então eles estavam numa salinha, tinha um pessoal que faz a questão de brincadeiras com crianças, né, de evento, assim, e eles estavam lá brincando, super felizes, e isso me deu, assim, uma sensação de, cara, a gente dá valor, às vezes, para coisas que não precisava, e a gente esquece de dar valor pelaquela coisa pequena, né, então, ver a felicidade daquelas crianças fazendo tchau pros pais, e, tipo, os pais com uma cara, assim, tipo, não tenho mais nada, e meu filho tá lá rindo, contente, brincando, sabe? Porque a criança não tem tanta noção da proporção que aconteceu, né? Então, quando eu cheguei lá com os lanches, eu olhei pro lado, tinha uns pãezinhos, assim, tudo murchinho que eles iam comer pro aniversário, né? Porque não tinha mais nada. E aí eu cheguei com aqueles pãezinhos, aquelas bisnaguinhas com um ursinho. Então, foi muito gratificante eu estar lá naquele momento, com aquilo dentro né, para entregar. E aí eu saí de lá, tipo, desolada, assim, muito feliz pelo que eu pude proporcionar para aquelas crianças naquele momento, mas com uma sensação, tipo, isso não é justo para elas, né, para aquela família. Estar passando por aquela situação não é uma coisa tão justa, assim. De acordo com você que mora lá, teu relato, ele é bem comovente, porque a gente vê que as pessoas, elas perderam tudo, mas não perderam a esperança. E eu acho que isso é o principal. E aí que entra também a parte do voluntariado, do auxílio, das ajudas que tem que ter, né? E que não pode parar, né, Jéssica? Como você bem colocou, essa situação, ela não vai ser restabelecida da noite para o dia, e cada vez mais as pessoas precisam ajudar, doar. Quem está nos assistindo que quer também fazer algum tipo de doação, ajudar, qual que é o principal órgão que deve procurar, além, claro, né, da prefeitura, enfim, mas tem algum órgão no Rio Grande do Sul que disponibiliza desse acesso ao voluntariado, até mesmo doações? Então, Lara, eu vou ser bem sincera, eu não estou acompanhando a questão de redes principais aí de doações, porque a gente se mobilizou muito entre amigos, tá? Para realmente a gente conseguir dar aquilo às pessoas de forma mais rápida possível. Parece que é o que a gente mais ouve, né? Vem os caminhões, as carretas de doações, param nos pontos da Defesa Civil e depois é distribuído. Mas tem muitas pessoas que não tiveram ainda acesso a essas doações. Ainda tem gente que não recebeu? Não, tem pessoas que não, né? Então, o que acontecia? A gente ia para os abrigos, quando eles abriam, qual que é a maior necessidade de momento? Sabonete, roupa de cama, toalha de banho. Ok, a gente
corria por tudo, comprava, ou a gente ia para um outro lugar que já estava recebendo doações e via o que a gente podia pegar e levar para o outro abrigo. A mesma situação, quando eu estava falando da questão de economia das coisas, né, de economizar combustível, economizar a questão de alimentos, para não desperdiçar tanto, era justamente esse ponto que eu queria falar, né? Eu abri uma chave Pix também pela minha conta, justamente para a gente conseguir comprar as coisas mais rápido e entregar para essas pessoas. Só que eu tinha colegas, às vezes, lá na Zona Sul, né? Eu moro na Zona Norte. E é uns 40, 45 minutos para chegar na Zona Sul, naquele ponto aí do Guaíba, onde foi bem afetado, né? E aí, o que eu fazia? Eu recebia valores também no Pix, eu destinava para os locais aí perto da minha casa e tudo mais, só que eu repassava para esses colegas também que estavam lá para comprar as coisas que precisavam de necessidade lá e entregar para aquelas pessoas. Questão de medicação, questão de fralda, alimentação. Então, é essa mobilização, tá, que está acontecendo. E tem pessoas ainda recebendo, porque eu acho que o maior trabalho vem agora, com as limpezas, né? Certo. Precisa de rodo, precisa de vassouras, muito produto de limpeza, né? O cloro vai ser, assim, indispensável, porque as casas realmente estão muito sujas, né? Falando em sujeira, como é que tá o cheiro da cidade? Quando a gente vai mais sentido Zona Sul, que tem o Rio Guaíba, né? Que é o que subiu demais, que passou da cota aí de 1941. O cheiro é bem complicado, assim. É um cheiro de coisas em decomposição, né? Porque é muita sujeira. Tá vindo demais e ainda tá vindo com a correnteza, né? E os esgotos estão totalmente sobrecarregados de entulhos. E a gente pode até se arriscar em falar que pode ter animais e corpos também ainda nesses locais. Então, o cheiro é bem característico de decomposição. Gente do céu, olha só, um relato realmente de quem vivencia, está vivenciando e precisou dar um tempo, né, porque o psicológico realmente não aguenta. Imagina quem perdeu absolutamente tudo e que tem que restabelecer psicologicamente e também financeiramente, a estrutura familiar, enfim, tudo fica abalado. Bom, Jéssica, quero te agradecer por ter aceitado dar esse relato, né, tão difícil a gente reviver algo que dói, mas que vocês vão, infelizmente, vivenciar por um período ainda. Então, obrigada, né, por aceitar e por ser tão verdadeira no seu relato, falando o que de fato está acontecendo no Rio Grande do Sul. Obrigada. Obrigada, Lara, pelo convite. E fica aqui o pedido das pessoas não pararem de ajudar, né? E eu não falo só na questão de doações, mas talvez o seu tempo para fazer uma oração, para mandar positividade para esse povo, né? Que a gente vai conseguir reconstruir, que as pessoas vão poder voltar para dentro de um lar e dizer que é seu e cuidar, né? E zelar por ele. E vamos, que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Com certeza. E olha, desse relato aí da Jéssica, a gente sempre lembra, para você que está aí nos assistindo, você trabalha, volta para casa, tem ali o conforto da sua cama, né, o aconchego da sua família. Pensa que essas pessoas também tinham isso e perderam da noite para o dia. Então, realmente, a solidariedade, ela tem que continuar. Então, que a gente siga nessa luta, nessa caminhada para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Foi a nossa entrevista bem especial com a Jéssica Lenz, timboense, que mora em Porto Alegre, está vivenciando toda essa situação que o estado do Rio Grande do Sul está passando.